E já vamos começar com um assunto quente. O CEO mundial do Carrefour, Alexandre Bompard, foi obrigado a enviar uma carta de desculpas ao governo brasileiro após dizer que sua empresa não vai mais comercializar carne do Mercosul. Na última quarta-feira, dia 20, Bompard declarou, lá na França, que o grupo deixaria de comprar carne do Mercosul para o mercado francês. Os produtores rurais da França, assim como de outros países da Europa, são contra o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. Um dos receios é de que os produtos agrícolas e pecuários sul-americanos fiquem mais baratos no bloco em relação às mercadorias europeias. Vamos dar uma olhadinha justamente na declaração que ele deu nos supermercados, que ele deu sobre essa questão dos supermercados e da carne. Vamos ver aqui. A declaração originária de Bompard, no entanto, não pegou bem, porque ela não resolve a situação. Ela fala dar volta, mas, de toda forma, vamos ler. Ao excelentíssimo ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor Carlos Fávaro. A declaração de apoio do Carrefour França aos produtores agrícolas franceses causou discordâncias no Brasil. Como diretor-presidente do Grupo Carrefour e amigo de longa data do país, venho respeitosamente esclarecê-la. O Carrefour é um grupo descentralizado e enraizado em cada país onde está presente, francês na França e brasileiro no Brasil. Na França, o Carrefour é o primeiro parceiro da agricultura francesa. Compramos quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades na França. E, assim, seguiremos fazendo. A decisão do Carrefour França não teve como objetivo mudar as regras de um mercado amplamente estruturado em suas cadeias de abastecimento locais que segue as preferências regionais de nossos clientes. Com essa decisão, quisemos assegurar aos agricultores franceses que atravessam uma grave crise a perenidade do nosso apoio e das nossas compras locais. Do outro lado do Atlântico, no Brasil, compramos dos produtores brasileiros quase toda a carne que necessitamos para as nossas atividades e seguiremos fazendo assim. São os mesmos valores de criar raízes e parceria que inspiram há 50 anos nossa relação com o setor agropecuário brasileiro, cujo profissionalismo, cuidado à terra e produtores conhecemos. O Grupo Carrefour Brasil é profundamente brasileiro, com mais de 130 mil colaboradores, se desenvolveu e continua se desenvolvendo sob minha presidência, em parceria com produtores e fornecedores do Brasil, valorizando o trabalho do setor produtivo e sempre em benefício de nossos clientes. Nos últimos anos, o Grupo Carrefour Brasil acelerou seu desenvolvimento, dobrando tanto o volume de seus investimentos no país, quanto suas compras da agricultura brasileira. Mais amplamente, o Brasil é o país em que o Carrefour mais investiu sob minha presidência, o que confirma minha ambição e nosso comprometimento com o país. Assim, seguiremos prestigiando a produção e os atores locais e fomentando a economia do Brasil. Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas. O Carrefour está empenhado em trabalhar na França e no Brasil em prol de uma agricultura próspera, seguindo nosso propósito pela transição alimentar para todos. Asseguro, senhor ministro, nosso compromisso de longo prazo ao lado da agricultura e dos produtores brasileiros. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Alexandre Bompard, diretor-presidente do Grupo Carrefour. Aí está a declaração e eu já quero chamar o Wilson Lima, porque esse recuo, na verdade, não se traduziu em uma medida fática, né? A carne brasileira continuará não chegando lá. É isso, Wilson? É exatamente isso, meu caro Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal BMC. Essa declaração aí do Bompard, na verdade, teve o objetivo de tentar reduzir um estrago diplomático. Essa é a grande verdade. Não pegou nada bem esse momento de lacração aí do Carrefour, que tem uma ligação direta. Eu acho que o Duda vai conseguir explorar esse assunto com mais calma com a gente, mas o fato é que o Arthur Lira
aproveitando-se desse episódio, já colocou várias cartas na mesa. E a principal carta dela, e eu trago para vocês aqui agora, ao vivo, bastidor exclusivo, que a gente apurou agora há pouco pela manhã, que aqui a gente apura, que a gente faz o trabalho de base, tá? Nesse momento, 60 deputados, parlamentares, melhor dizendo, 60 deputados e senadores estão na casa do Arthur Lira para combinar a aprovação do projeto de lei que fala sobre essa reciprocidade econômica. Qual é a ideia? Tem um projeto de lei que está na Câmara, de autoria do deputado Tião Medeiros, do Paraná. Esse projeto de lei, eu estou com a cópia dele aqui, ele fala o seguinte, que vai se aplicar a partir de agora a chamada reciprocidade econômica. De acordo com o projeto de lei, ele fala basicamente o seguinte, anotem, fica vedado ao Brasil participar, patrocinar, aceitar, propor, ser signatário, anuir, assinar, normatizar ou, de qualquer forma, vincular-se a compromissos, tratados, acordos que possam representar restrições às exportações brasileiras ao livre comércio quando os outros países ou blocos de países signatários não adotarem em seu marco legal e regulatório instrumentos equivalentes às disposições contidas nessa lei. Ou seja, o que essa lei determina? O seguinte, se o Brasil tiver algum tipo de acordo com a França não pode boicotar a carne brasileira, assim como, né, o Brasil não poderia boicotar nenhum tipo de produto da França. Isso aqui, a retaliação vem do Congresso. A tendência é que esse projeto já entre na pauta hoje da Câmara dos Deputados, meu caro Inácio, e também já uma concordância para que esse projeto também tenha celeridade aqui no Senado, porque a relatora da proposta é a senadora Tereza Cristina. Então, já está ali, Tião Medeiros de um lado e Tereza Cristina no outro, cada um jogando a sua bola, melhor dizendo, para que essa situação seja resolvida o quanto antes. E o próprio Arthur Lira já deu indicativo do que ele iria fazer em um evento ocorrido ontem. Nesse ínterim, eu gostaria de chamar aqui ao debate o nosso querido Duda Teixeira, que tem justamente a sua visão sobre essa querela. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Inácio. Bom, eu li ali a carta do senhor Bompard e a minha impressão é que assim, ele tenta ali dizer, olha, uma coisa é o Carrefour na França, outra coisa é o Carrefour no Brasil, o Carrefour no Brasil é brasileiro, compra daqui. Mas essa argumentação de que são dois Carrefours diferentes, tem um problema aí que quando a comunicação do Carrefour França emite lá um comunicado dizendo que não vai comprar mais carne do Mercosul, isso é uma carta assinada pelo senhor Bompard, né? É ele mesmo que assina a tal da carta francesa. E aí agora ele se coloca como presidente lá global do Carrefour e diz, olha, não é bem assim, né? A gente continua com essa parceria com o Brasil. O pessoal lá da França fez ali um aceno aos agricultores franceses que estão preocupados, mas a gente vai seguir comprando. Mas ele está falando de quem agora? É o Carrefour Brasil que vai continuar comprando, sendo que tem boicote. O Carrefour França vai continuar comprando carne do Mercosul e vai ignorar esses acenos que foram feitos ao produtor francês. Então, assim, fica uma coisa meio que ensaboada, né? E é um texto meio rocambolesco. Ele não se diz ali claramente o que está acontecendo. Agora, a França representa 0,002% do mercado que consome carne in natura do Brasil. É nada. O ideal era pegar essa história da França e esconder isso daí, porque isso aí só atrapalha, né? O que está acontecendo agora é uma reação exagerada do Brasil, que só atrapalha. Então o Ministério da Agricultura, os frigoríficos, Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados, estão fazendo uma tempestade em copo d'água e isso é um absurdo, criar um projeto de lei para proibir que o Brasil assine acordos de livre comércio. Isso daí, se for aprovado, vai claramente contra os interesses nacionais, porque o Brasil precisa assinar acordo de livre comércio. O Brasil está preso nessas amarras do Mercosul e o Brasil não consegue fazer acordos sozinho
contra os blocos e contra outros países. Tem que ir sempre o Mercosul junto. E se pegar os acordos assinados até agora, é nada. Isso atrapalha a inserção internacional da economia brasileira. A gente tem uma economia atrasada, que não tem investimento, que é pouco produtiva, não é eficiente. Então a gente precisa dessa injeção de investimento e de modernidade que os acordos de livre comércio podem trazer. Aí ficar falando de reciprocidade econômica, inventar pretexto para não assinar acordo de livre comércio, o Arthur Lira tem que pegar esse projeto e jogar no lixo. Esses 60 deputados aí estão indo contra os interesses nacionais, não faz sentido. A gente tem que pegar essa história, essa briguinha com o Carrefour da França e esconder, ignorar isso e tentar o máximo possível fazer um acordo lá com a França. Não faz sentido. Reciprocidade econômica é um conceito que só prejudica o Brasil. Duda, tenho até uma pergunta para você. Como você mesmo disse, nossas exportações de carne para a França significa só 0,002% do que a gente exporta de carne mundo afora, o que é ínfimo. Mas haveria uma preocupação que seria um precedente e que se o Brasil passasse o pano, deixasse isso barato, outros países poderiam vir com medidas protecionistas parecidas, justamente por não ter havido uma reação e ter aberto a porteira e onde passa um boi, passa uma boiada, usando uma expressão há pouco tempo em voga. Você acha que isso é válido ou também não é o caso? É um bom ponto esse, Inácio. Então, disse aí que foi uma preocupação com a imagem, né? A marca do Brasil. Olha só, a França faz isso, agora todo mundo vai fazer, porque a França colocou em dúvida as nossas qualidades, a questão sanitária, né, dessas carnes brasileiras, e aí agora ninguém mais vai comprar do Brasil. Bom, o que sabemos até hoje é que esse é um precedente isolado, né? Não teve uma segunda empresa, um segundo país que fez isso. Então, uma vez que não teve mais nada, eu acho que o ideal era mesmo menosprezar e reduzir isso ao mínimo possível e não escalar e fazer disso uma coisa ainda maior. Wilson, voltando para você em Brasília, você mesmo disse que está havendo essa movimentação por aí, o próprio Arthur Lira encabeçando tudo. Você acha que isso também pode ser logo, logo esquecido, indo um pouco na linha do que o nosso Duda está trazendo, alguma coisa só para criar uma comoção, para que a população veja que os líderes do Congresso estão se movimentando e conforme isso também sair da pauta do noticiário, eles também saem da pauta lá do Congresso, eles estão se movimentando porque justamente existiria essa cobrança pública. E quando acabar a grita, acaba a prioridade também. Então, nesse ponto, Inácio, eu quero só fazer um adendo ao que o Duda falou, porque é o seguinte, a questão aqui é uma questão de a forma como a Câmara lida com uma crise de imagem. O problema, quando o CEO do Carrefour fala, não, vamos comprar carne do Mercosul e o Brasil acabou sendo dos maiores afetados, você gerou uma crise de imagem. Então, essa reação aqui é menos pelo Carrefour e mais pela crise de imagem. Por quê? Começa com o Carrefour e você vai, o que os deputados me falam? Wilson, a questão aqui é a seguinte, que a gente precisa dar uma resposta para a altura, porque não existe nada, de fato, que confirme que a carne brasileira é ruim, muito pelo contrário, é um produto que a gente exporta, é o nosso, né, é a joia da nossa coroa. Então, quando o Carrefour faz dá esse tipo de informação, e aí a retaliação veio por meio do mercado interno, com os produtores boicotando o Carrefour, né? Então eles dão aí basicamente a seguinte mensagem, olha, o Carrefour, não é assim que a coisa anda. Se você não quer comprar, ok. O problema é que eu consigo exportar isso para outros países. Então, quando o Arthur Lira ele coloca esse projeto de lei na pauta, e quando coloca esse projeto de lei na pauta para tentar resolver o assunto, ele justamente dá esse indicativo de que, de fato, vai ser uma resposta legislativa a essa informação. Eu acho que agora a gente consegue colocar o Arthur Lira, por gentileza, sobre esse caso. Nos incomoda muito o protecionismo europeu, principalmente da França com o Brasil, que deverá ter essa semana por parte do Congresso Nacional, da sua pauta, a lei da reciprocidade econômica entre os países. Não é possível que o CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração de praticamente não contratar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul.
É isso. E tem um detalhe para complementar esse assunto. Não se esqueça, meu caro Inácio, já entregando para você, que a Câmara tem muito produtor de gado. O Arthur Lira é um deles. É verdade. Inclusive comprou agora um boi premiadíssimo no leilão, saiu no jornal, pagou uma fortuninha bastante significativa, mostrando que ele é pessoalmente engajado, porque não é só uma representação que levam a ele, ele mesmo talvez tenha se sentido tocado com isso. Vamos continuar acompanhando Tem isso. muita gente ali na Câmara, ele sentiu... Tem vários deputados ali na Câmara que sentiram, sabe aonde? Ó, no próprio bolso. Então, por isso que tem essa reação também da Câmara. Wilson, só para encerrar esse assunto, você acha que mais para frente o presidente vai se manifestar ou ele está evitando isso porque ele tem uma boa relação com o Macron, não quer entrar nesse tipo de querela com empresas específicas? Porque normalmente ele é muito vocal nisso, né? Então, ainda bem que você perguntou isso, Inácio. Nem tinha colocado isso na pauta, mas isso é mais um bastidor que eu trago para vocês aqui no meio-dia. Ele terceirizou toda essa polêmica para o Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura. Então, assim, o Lula, se falar, vai ser em algum momento que ele seja provocado, mas oficialmente o Planalto não vai se manifestar. Vai deixar toda essa querela, toda essa confusão para a responsabilidade do Carlos Fávaro.